Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trago aqui pra vocês o primeiro quadro deste canal e o primeiro vídeo deste quadro, que se chama Alana Explica. Por que que eu resolvi criar esse quadro aqui? Porque vocês gostam muito das minhas explicações, da forma que eu explico, eu comento as coisas de uma forma mais lúdica, um pouquinho informal, saindo um pouco daquela formalidade do direito, daquelas explicações dos professores da universidade, né, que às vezes a gente não entende nada, né, pelo menos na maioria das vezes, comigo era assim. Então, eu vou trazer conceitos, palavras jurídicas e vou estar explicando para vocês. E também peço que vocês comentem aqui o que vocês gostariam que eu explicasse. Então, alguma teoria ou algum assunto dentro de alguma matéria, eu vou estar estudando isso e eu vou estar compartilhando aqui para vocês de que forma que eu consegui compreender aquele assunto. Já recebi inúmeras vezes perguntinhas lá no direct do Instagram. Alana, não consegui compreender isso. Alana, o que é isso, o que é aquilo? E eu sempre vou lá, pesquiso e respondo para vocês de uma forma que vocês consigam compreender melhor aquilo. E eu acho muito legal, acho muito divertido. Lógico que tem algumas pessoas que abusam, né, e mandam praticamente uma prova inteira para eu responder, mas eu não respondo. Respondo só aquelas dúvidas bem específicas, porque, gente, eu também sou filha de Deus, né? Então, vamos começar aqui com 3 conceitos, 3 termos jurídicos que vocês vão ouvir falar muito durante a graduação de vocês, e vocês vão ficar boiando um pouco no início, mas depois vocês vão compreendendo melhor esses assuntos. E o primeiro termo jurídico, que é algo mais assim, é um costume que nós, estudantes de direito e concurseiros, temos o costume de falar, que é a tal da lei seca. Sempre me perguntam, Alana, que tal de lei seca que é essa? Alana, essa lei seca é a lei lá que não pode beber e dirigir, não sei o quê? Então, gente, a lei seca nada mais é que o artigo, a lei sem comentários. Porque assim, quando você pega um código comentado, ele vem lá com o artigo, e embaixo do artigo vem os comentários do professor, do doutrinador, sobre a interpretação daquele artigo. Então a lei seca é a lei sem esses comentários que te ajudam a compreender melhor aquele artigo. Então, gente, é isso a lei seca, porque ela é totalmente seca, crua, apenas a lei, sem comentários, sem anotações. Vamos para o segundo termo jurídico, que esse bate recorde das pessoas com dúvidas, que é jurisprudência. Alana, o que é jurisprudência? Jurisprudência é um conjunto de decisões judiciais sobre determinado assunto, sobre determinado tema. Então é o pensamento que aquele tribunal tem sobre aquele assunto. Vou compartilhar aqui com vocês um caso real que aconteceu em São Paulo. Um estudante entrou no cinema e saiu atirando para todo lado. Atirou lá nas pessoas. E uma das vítimas, né, um dos consumidores, entrou com uma ação indenizatória contra o cinema e contra o shopping também, pedindo indenização por ter sofrido abalos psíquicos, porque ele esteve presente no momento do tiroteio. Aí o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, foi lá e falou, querido, não, você não tem direito a receber um pagamento por algo que é inevitável. Como é que você ia saber que no momento que você estava lá no cinema ia acontecer um tiroteio, ia chegar um cara lá e ia sair atirando para todo lado? Então, com essa decisão do STJ, ela pode ser aplicada em casos semelhantes. Então, se acontecer isso, por exemplo, dentro de um supermercado ou dentro de uma loja e um desses consumidores entrar com uma ação contra o supermercado, contra a loja, o advogado da defesa do supermercado, da loja, ela pode alegar falando, olha, o STJ já tem um entendimento sobre isso, não é obrigado a pagar a indenização à vítima, ao consumidor, por ter acontecido uma coisa que é inevitável. Então, a jurisprudência ela é muito importante, principalmente ao advogado na hora que ele estiver fazendo a defesa do cliente dele. E também é muito importante para os concurseiros, porque a jurisprudência ela acaba sendo cobrada em muitas questões de concurso. E hoje em dia está sendo mais cobrado ainda jurisprudências em prova, porque a banca, os examinadores, eles acabam enjoando de cobrar aqueles mesmos assuntos.
leis, doutrinas e começam a cobrar as jurisprudências, que são assuntos novos, são uma nova interpretação para uma determinada lei, uma nova interpretação em um determinado caso. Então isso cai muito em concursos, principalmente em concursos de carreira jurídica. Agora vem o terceiro termo jurídico, que é a tal da súmula. E a súmula, gente, nada mais é que um resumo das decisões de um tribunal sobre determinado tema. Então, a jurisprudência é um conjunto de decisões sobre um determinado tema. Aí vem a súmula, que é o resumo dessas decisões sobre aquele assunto. Então, a súmula, ela acaba uniformizando a jurisprudência. Ela pega aquela jurisprudência, aquelas decisões do tribunal e ela acaba confirmando mais ainda aquele entendimento daquele tribunal. Então, nós temos as súmulas do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, o tribunal mais top. Nós temos também as súmulas do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. Temos as súmulas do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho. E dentro das súmulas do TST, nós temos também as OJs, que são as orientações jurisprudenciais, mas isso é só na parte trabalhista. E para fechar esse assunto de jurisprudências e súmulas, eu vou explicar para vocês mais ou menos assim como é que eu fiz para compreender melhor isso. Isso é uma visão minha pessoal. Então nós temos as leis, os códigos, os artigos sobre aquele tema. Então você vai estudar lá contratos dentro de direito civil. Então você vai lá ler os artigos de contratos dentro do Código Civil. E nós temos as súmulas sobre contratos. Nós temos também as jurisprudências sobre contratos. Então, tudo isso vem para complementar a lei, complementar o seu estudo. Então, sim, você vai ter que ler as súmulas, ler as jurisprudências, ler os artigos, ler a doutrina, as teorias, os princípios, tudo dentro do assunto de contratos em direito civil. E tudo isso vai te ajudar a solucionar os casos, a conseguir interpretar aquela lei. Tudo isso é importante para você poder estar entendendo o assunto. Em alguns casos, as jurisprudências, as súmulas, elas trazem regras novas sobre aqueles artigos, então você tem que estar sempre se atualizando, gente. Tem jurisprudência nova toda semana, toda hora sai uma nova súmula e a gente tem que estar complementando, então por isso é importante um estudo contínuo e uma atualização constante sobre a lei, sobre os assuntos, porque às vezes você tem, contrata isso, mas aí chega uma jurisprudência e diz, contrata isso, mas também é isso, aquilo, mais isso. Então, assim, tem que estar estudando todos os dias. No mais é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessas explicações. Deixa aqui nos comentários as dúvidas de vocês. Alana, explica sobre isso, eu sempre tive dúvida, esclareça isso melhor pra mim. Então é só deixar aqui nos comentários que eu vou ter a alegria de estar gravando aqui pra vocês, ok? No mais, curta aqui o vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.